Então, na minha opinião, o primeiro pênalti não tem problema. O primeiro pênalti foi um pênalti que eu considero legítimo, acho que realmente foi pênalti, pelo menos essa é a minha opinião. Agora, o segundo pênalti, na minha opinião, foi muito esquisito. Foi muito esquisito porque na hora que o Veiga pega a bola e vai em direção dentro da área, o jogador do Sport, ele tira a bola. Só que aí na sobra, ele acerta o Veiga. Só que naquele momento que ele acerta o Veiga, mano, se vocês observarem, o Veiga ele já tá desequilibrado em campo. Palmeirense reconhece erro da arbitragem em pênalti e detona a atuação do seu time contra o Sport. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto foi bastante feliz em seus comentários a respeito do pênalti em cima de Rafael Veiga. Para ele, a jogada não tem intensidade para a falta. Por isso, mais uma vez, o resultado foi injusto. Para vocês, o Palmeiras foi beneficiado ou não? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. E assim, eu não vou passar pano não, mano. Eu não vou passar pano não. Antes da gente discutir os lances de pênalti, deixa eu fazer algumas observações aqui sobre essa partida pífia que o Palmeiras apresentou hoje, onde os dois gols que aconteceram foram de pênalti, e o Palmeiras não criou nada, o Palmeiras não teve repertório nenhum, o Palmeiras não fez uma jogada ensaiada, o Palmeiras não articulou absolutamente nada, o Palmeiras foi um time inexistente em campo, o Palmeiras foi um zero esquerda em campo, e saiu ali com um resultado dado, tá? Com um resultado dado de bandeja. Talvez em alguns outros lugares você não vai escutar a realidade, mas aqui você vai escutar a realidade. A realidade é que essa vitória do Palmeiras hoje, ela foi dada. Ela foi dada. Não foi o Palmeiras que conquistou ela. Na verdade, quem era pra sair com a vitória era o Sport. Eu sou palmeirense, só que eu não tenho nenhum problema em admitir aqui isso. O Sport mereceu muito mais pelo que fez no jogo todo. Começou com a escalação que o senhor Abel Ferreira fez, uma escalação que era um verdadeiro Frankenstein, não era um misto, era um Frankenstein. Uma escalação ridícula, Vanderlan, Flaco Lopes lá na frente, Estevão no banco. Aí quando você olhava o meio-campo, você falava assim, pelo menos vai ter o Lucas Evangelista e vai ter o Felipe Anderson, igual tava no meio da semana. E esses dois foram muito bem no meio da semana com o Felipe Anderson caindo pela direita. Pois ele pegou o Felipe Anderson e enfiou do lado esquerdo. Ele enfiou o Felipe Anderson do lado esquerdo. O cara ficou sem projeção e sem articulação nenhuma. O Palmeiras não teve meio campo. Ele trouxe o Facundo Torres para a direita. Facundo Torres, que é um jogador, com todo o respeito do mundo, extremamente limitado. Não é um cara disruptivo. Não é um cara que tem drible. Não é um cara que tenta jogadas individuais. Não é um cara que inova. É aquele cara que faz o arroz com feijão, aquele toquinho burocrático, ameaça dar uma corrida, dar uma pausa no jogo. Não é um cara que entra agudo em profundidade, sabe assim, que tem aquele estigma de, pô, vamos pra cima, vamos entrar na diagonal aqui, ó, ferrando os caras, não. Não é aquele carinha burocrático. Mostra ali uma articulação, mostra até uma velocidade, só que é burocrático demais. Na posição que ele tá ali e na característica que ele é pra ser, ele não pode ser burocrático dessa maneira, não. Ali ele precisa ser mais espetado, ele precisa ser mais articulado, ele precisa ser mais objetivo, e ele não é. Resumindo, o Palmeiras ficou sem ponto, o Palmeiras ficou sem meio campo. Sabe aquele retrato que a gente fala de que quando o Estevão sair, esse time vai virar um deserto de ideias? É mais ou menos isso que a gente viu hoje. Você que viu o resultado, não baseie-se no resultado. Esqueça o resultado que o Palmeiras teve 2 gols, ó, dado, tá? 2 gols. 2 não, vou dizer 1 gol, dado. Não se apegue ao resultado. Ah, Neto, mas você tem que entender que o Brasileirão é pontos corridos. Tá, mas eu não estou falando desse jogo em si. Mas eu estou falando de uma tática que acontece desde o início do ano e o Palmeiras não vem evoluindo. Nós estamos falando de um retrato de várias fotos que vêm sendo tiradas jogo a jogo. E mostram o Palmeiras que é uma equipe taticamente sem repertório. O gol hoje do Sport foi um gol de jogada ensaiada. Uma jogada primorosa do Sport
do Sport de jogada ensaiada. Você vê o Palmeiras fazendo esse tipo de jogada? Se você pegar esse ano os gols que o Palmeiras converteu, você vai puxar que uma boa porcentagem dessas conversões foram pênaltis. E isso, pessoal, não pode. Na equipe mais cara da América do Sul, na equipe que quase colocou $500 milhão, na equipe que tá com um treinador há quase 5 anos, isso não pode. Não tem como. Quem aceita esse Palmeiras... Galera, o nível de futebol que o Palmeiras mostrou hoje é nível de brigar por Z4. É isso. É que vai ter canais que não vão falar a verdade pra você. E aí o pessoal vai entrar aqui, vai falar que eu sou corneteiro, vai falar que eu sou Mauro César de Verde, vai falar que eu sou gambá, vai falar que eu sou atleticano, flamenguista, são paulino, qualquer coisa, menos que eu sou palmeirense. Porque na verdade eu trago pra vocês o retrato nu e cru da partida pífia, da partida pobre, da partida horrível que o Palmeiras fez. Se o Palmeiras tivesse jogado minimamente bem, dado uma segurada ali no Sport e ganhado, mesmo que na bacia das almas, só que propondo alguma coisa com uma característica, um time com personalidade, eu ia falar assim pra você, vitória importantíssima. No meio da semana, que ganhou a Libertadores, foi uma vitória importantíssima. Por quê? Porque o time pelo menos teve a personalidade de ir atrás, de buscar, de articular, de fazer alguma coisa diferente. E aí o Abel pegou aquilo que ele fez de diferente no meio da semana e ele destruiu, ele passou por cima. Ele inverteu todo mundo de lado. Porra! Não dá, galera, na moral, não dá. Jogando de maneira medíocre como essa. Se você pegar os números do jogo, você vai ver que quem teve mais posse de bola foi o Sport, quem teve mais finalização foi o Sport. E o Palmeiras venceu graças a 2 gols que foram convertidos em pênalti, não por jogadas criadas, mas por bobeiras da defesa adversária que deram mole. E aí no segundo tempo o Abel ele tenta corrigir todos os problemas. Só que ele não começa já no início. Ele volta com o mesmo time e aí depois ele vai mexendo. Esse conservadorismo também pífio que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que o Abel ele não enxerga uma equipe tão pobre como essa. O Palmeiras estava tão pobre hoje que você viu o comentarista falando o seguinte: Lucas Lima gosta da partida. Olha só pra você ver o nível, como o Palmeiras fez uma partida ruim. Pro Lucas Lima gostar da partida, meu amigo, o time tem que estar muito merda. Me desculpe a palavra, mas tem que estar muito merda. Tem que estar muito merda. E aí nós tivemos o primeiro gol que sai, num pênalti bem batido pelo Flaco Lopes. E na minha opinião, o primeiro gol de pênalti legítimo. O cara segura o Flaco Lopes na projeção. A bola, ela é alçada, ela é cruzada, como sempre, né? A velha chuveirada, o Palmeiras não faz mais nada além disso. É uma equipe pobre em repertório, mas a bola é alçada. E o cara, mano, ele claramente puxa, ele segura a projeção do Flaco Lopes, que poderia tentar buscar o desvio da bola e ali na frente do goleiro tinha grandes chances de repente converter o placar. Então, na minha opinião, o primeiro pênalti não tem problema. O primeiro pênalti foi um pênalti que eu considero legítimo, acho que realmente foi pênalti, pelo menos essa é a minha opinião. Agora, o segundo pênalti, na minha opinião, foi muito esquisito. Foi muito esquisito porque na hora que o Veiga pega a bola e vai em direção dentro da área, o jogador do Sport, ele tira a bola. Só que aí na sobra, ele acerta o Veiga. Só que naquele momento que ele acerta o Veiga, mano, se vocês observarem, o Veiga ele já tá desequilibrado em campo. Porque ele vai meio no susto. Ele não espera que a bola ia sobrar pra ele ali. Então, esse segundo gol, eu fico meio assim. Na verdade, eu acho que teve um impacto, mas o impacto foi resultante dessa disputa de bola, onde o jogador do Sport tira e o Veiga já tá desequilibrando e indo cair. Então o Veiga ele ia cair de qualquer jeito ali. Aí na hora que ele viu o jogador com o pezão ali, ele, obviamente, né, esperou o contato veio. Então, na minha opinião, ele é um lance discutível, eu tô sendo muito sincero. Tanto assim que, quando o Palmeiras fez o gol com esse lance, eu nem comemorei, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não comemorei, eu falei assim, eu não vou comemorar esse gol, porque eu não gosto de jogo assim. Todo mundo sabe que frequenta aqui, que eu não gosto de lance assim.
sabe? O Palmeiras termina com um lance, um pênaltizinho meio mandrake desse. Eu não gosto. Eu saio com aquela vitória, eu saio mais frustrado ainda. Porque além de eu ter a frustração com um jogo, uma partida pífia que o Palmeiras fez nos 90 minutos integralmente, tá? O Palmeiras não teve momento bom nessa partida. Teve um ou outro momento de ameaça, mas foi muito pouco. Foi muito pouco. E o Abel precisa apresentar muito mais pro que a gente espera dessa equipe. E aí o jogo termina com a vitória do Palmeiras, só que com aquela questão daquele lance chato, que vai agora se espalhar nos 4 cantos do mundo e todo mundo vai ficar enchendo o saco por isso. Então, às vezes, eu prefiro assumir que o time jogou uma merda, assumir um empate ridículo e ir lá pra baixo na tabela, do que uma derrota com um pênalti que, na minha opinião, o segundo pênalti, eu acho que deram uma forçada. Sendo muito sincero com vocês mesmo. Coloca na opinião, o que você acha sobre isso? Tô sendo sincero, coloca na opinião. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos agora trazer a nossa opinião acerca desses lances duvidosos aí que deram a vitória ao Palmeiras na segunda rodada pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos. E mais uma vez, a rodada do Campeonato Brasileiro tem erros de arbitragem, né? Partidas aí que foram muito movimentadas e, é claro, a gente traz aqui a nossa opinião acerca desses lances polêmicos, em específico a partida entre Sport e Palmeiras que aconteceu ontem. O Palmeiras venceu por 2-1 com 2 gols de pênaltis. É claro que o primeiro pênalti, de fato, houve o contato, houve o puxão, então cabe ali a interpretação do juiz, ele interpretou que era pênalti, beleza, nenhuma discussão nesse momento. Palmeiras faz 1-0, só que o Sport consegue chegar ao empate jogando até melhor do que o Palmeiras de Abel Ferreira, né? E Neto aí criticando bastante, principalmente as atuações da sua equipe, porque sabe que o elenco é qualificado, foi gasto quase 500 milhões de reais em novas contratações, então nada mais justo do que esperar uma evolução da sua equipe. O Palmeiras não tem apresentado um bom futebol, pelo menos até o presente momento. Partida se encaminhando para final sendo empatado, né? Só que em mais um lance polêmico em que Rafael Veiga tenta se infiltrar dentro da área e o jogador do Sport toca na bola e na sequência o pé bate no pé de Rafael Veiga. Mas ali é totalmente sem intenção. O jogador do Sport tentou tirar a bola e conseguiu, e não tem como ele tirar a bola e recolher o pé na mesma velocidade. Isso é impossível. E o juiz marcou pênalti. O VAR também foram divulgados os áudios. Concordou com a marcação porque, de acordo com eles, houve o contato e esse contato interferiu na infiltração de Veiga na área. Pelo amor de Deus. O juiz errar, a gente até concorda, porque o lance é rápido. Agora o VAR, analisando em 1000 câmeras, mesmo assim conseguiu cometer esse erro, né? Na minha opinião e também na opinião de um palmeirense, no caso Neto, não foi pênalti e mais uma vez o Palmeiras é beneficiado e muitos torcedores aí vão ficar até felizes, é claro, ganhou, venceu. Mas tem que levar em consideração o futebol que o Palmeiras está apresentando nesse momento, que de fato é um futebol medíocre. Participa aí do nosso vídeo e fala, o Palmeiras foi beneficiado ou não? E deixa aí a sua opinião nos comentários.